Muito boa noite a você que nos ouve aqui pela primeira vez, né? Meu nome é Jimmy Montenegro, estou aqui com a Flávia Teles, nós somos aqui de Piracicaba, e nós estamos hoje fazendo iniciando uma nova atividade, um programa, que nós vamos estar trazendo para vocês os estudos espíritas. E nesse vídeo, nós vamos começar hoje mencionando realmente como será esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho está vinculado em duas obras, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também o livro de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós vamos estar fazendo uma complementação com os comentários, né, do Livro dos Espíritos pelo Espírito Miramês. Então, nessas obras, tanto de Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco fez a psicografia, e também na questão de Miramês, né, nós também temos, assim, um médium, né, que já está na parte espiritual, é o João Nunes Maia. Mas é uma obra, assim, que ela tem sido pouco explorada em relação aos seus estudos. Então, vamos convidar aqui para que a nossa irmã de Jornada Espírita, Flávia, possa fazer a sua apresentação. Por favor, a palavra é toda sua. Obrigada, Jimmy. É bom estar aqui, que a gente possa esclarecer cada vez mais essa doutrina a todos que se interessem por estudá-la, conhecê-la, usá-la em seu dia a dia. E eu acredito que as nossas explanações, as nossas orientações a partir desses textos que escolhemos vai esclarecer muitos adeptos, não adeptos, a quem quiser chegar e conhecer melhor essa doutrina dos espíritos que a gente tanto gosta, né, Jimmy? Isso. Então, tudo bem. Então, nós vamos estar começando com vocês, levando, assim, o prefácio, né, do nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, que ele faz a introdução à obra, e vamos estar comentando aqui para que você possa ter uma noção dessa obra, que ela é totalmente diferente, porque a obra de Miramês, ela tem um ponto fundamental, que traz mais detalhes a respeito das questões abordadas no Livro dos Espíritos. Então, para cada questão, ele aborda com muita profundidade, e ele traz passagens do Evangelho, conectando com a informação que os amigos espirituais deram resposta às questões elaboradas por Allan Kardec. Então, é muito importante isso. Então, nós estamos aqui para poder levar até vocês esse conteúdo. Então, nós vamos iniciar essa leitura, tá certo? Então, vamos lá para o início. Então, Bezerra de Menezes faz o prefácio do Livro dos Espíritos. E nós vamos estar comentando aqui, tanto eu, a Flávia, né, para que possamos poder levar até vocês esse conteúdo todo. Então, na introdução, Bezerra de Menezes fala a respeito da caridade. Então, ele coloca assim: em quase tudo que falamos, partimos de um ponto que muito nos sensibiliza, a caridade nos dois pontos da existência. Este livro é uma fração de caridade da sabedoria. O nosso companheiro Miramês comenta as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, desde a primeira até o número 51, com grande simplicidade, nos mostrando a amplitude dos ensinamentos da codificação. Flavinha, quer fazer um comentário sobre esse texto? Quero, Jimmy. Adorei quando ele comenta sobre a gente praticar a caridade através da sabedoria, né? Através de levar o conhecimento aos outros, também estamos praticando uma caridade. E aí ele quis elucidar neste texto, nesse contexto de explicação do Livro dos Espíritos, como uma forma da prática da caridade, e até ele fala, nos dois pontos da existência, porque do lado do plano físico e do plano espiritual. Então vai ser muito bom a gente trabalhar esses aspectos. Exatamente, né? Porque essa caridade que às vezes ele coloca aqui, aquela também que é na passagem, né, de Paulo, que ele fala que fora da caridade não há salvação.
Então, a caridade, ela não se regozija com a injustiça, ela é benfazeja, ela é misericordiosa e assim por diante. Então, a gente vai poder pegar alguns pontos da questão do Evangelho para que realmente a gente possa entender o que muita gente às vezes entende, que a caridade ela tem que ser de Física. ordem material, uma moeda, uma roupa, né? Uhum. E aqui o nosso querido irmão, o Dr. Bezerra de Menezes, ele já fala que essa caridade que é praticada por ele. No transcorrer do nosso programa, vamos estar comentando também sobre a vida de Miramês, quem foi, em que época ele estava aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos dar, assim, essa pequena introdução para que a gente possa estar tendo um contato com o nosso querido amigo aí do outro lado, para que a gente possa estar fazendo um bom programa. E é claro que a gente gostaria de receber as suas apreciações, perguntas, que vamos estar respondendo na transcorrência dos programas. Muito bem. E aqui é em questão do grande problema do espiritismo, né? Então, o Dr. Bezerra ele também comenta o seguinte, que a leitura mediúnica, principalmente no Brasil, é portadora de uma serva enorme de conhecimentos espirituais que antes se encontrava escondido nas dobras do tempo e que as mãos dos benfeitores da vida maior tomaram conhecido como celeiro inesgotável dos preceitos imortais. No entanto, ainda existem os cegos e aqueles que não querem ver. As páginas de luz estão espalhadas por toda a nação brasileira, como convites a todas as criaturas, indicando caminhos e traçando deveres, instruindo pessoas e educando homens, para que amanhã não perca o seu grande objetivo, o de ser o verdadeiro paraíso, onde haja abundância do mel da fraternidade e do leite do amor. Flavinha, quer comentar? Sim, é tão rico a nossa literatura espírita, mediúnica, o tanto conhecimento que a gente tem através dos livros, sejam os ditados, psicografados, ou até só os intuídos, que os médios conseguem captar e transformar numa leitura, que às vezes acaba se perdendo, né? Às vezes as pessoas esquecem, por exemplo, de uma biblioteca dentro de um centro espírita. O quanto tem lá de acervo, e aí vai falar, não, vou pegar uns livros mais novos, mas e os livros mais antigos, que são também de conteúdo doutrinário importantíssimo? E aí ele traz aqui também a referência do ainda existem os cegos e aqueles que não querem ver. Ele traz exatamente essa frase que já é ditada lá pelo Allan Kardec nas páginas das obras básicas, mas a gente só vê aquilo que a gente quer ver, né? Então, é fácil você procurar uma leitura, um romance, uma historinha adocicada. Ai, vou pegar livro de doutrina. É muito difícil, não é assim? Mas e o estudo? Onde fica a parte da gente estudar mesmo a fundo a doutrina dos espíritos, né? É exatamente isso, né? Porque qual que é a importância disso? Por exemplo, Emmanuel, ele tem a literatura que ele nos traz é imensa, né? Sim. Só que, por exemplo, ele nos leva sempre a uma determinada reflexão, né? Ele sempre vai fazer com que cada um de nós esteja assim sempre atento ao que está fazendo, o que está deixando de fazer. Por exemplo, dentro das questões todas, ele tem vários livros aí, Vinha de Luz, Pão Nosso, e realmente são livros já que foram escritos há muito tempo, e realmente o que ocorre é que muita gente não consegue. Tá? Então, por exemplo, assim, pode falar? Não consegue entender, às vezes, essa leitura, né? Acha uma leitura difícil. Exatamente isso que acontece, porque dentro de, por exemplo, aqui numa mensagem, o hoje, né, que ele coloca assim, acreditam muitos que para aconselharem os irmãos
os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes, né? Ou seja, aqui ele traz uma orientação. Sempre a gente precisa, para dar um conselho, precisa ficar discutindo qual que é o melhor caminho a ser seguido. Às vezes, apenas ter pontos de reflexão para que a pessoa possa estar, assim, de uma certa forma, abraçando aquilo que ela quer, que ela deseja, né? Uhum, sim. Podemos partir para a próxima? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, tá. E aqui também, ele continua, né? Diz o seguinte: nós outros estamos trabalhando neste país, em cujo futuro Cristo confia sobremodo, refletindo a sua luz benfazeja por todas as outras nações, cujos espíritos ali estagiados são nossos irmãos em Jesus. Aproximam-se as provas redentoras e coletivas da humanidade, como que um vestibular, no sentido de passar para outro curso, onde poder-se-á aprender com mais profundidade o que é a benevolência e o amor de uns para com os outros. Por favor, Fabinho. Muito legal, né, Jimmy, ele comparar com vestibular, que é uma prova difícil, ainda mais no nosso sistema educacional brasileiro, que a questão de vestibular ainda é muito questionada, esse método de ingresso ao ensino superior, mas é uma prova muito difícil, vestibular. Então, e as provas difíceis também que a gente passa em nossa vida no dia a dia, né? Então, ele faz essa analogia que a gente precisa aprender com profundidade um estudo lá da escola para poder prestar o vestibular para entrar na faculdade. E nós também precisamos aprender com profundidade as questões espirituais, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, para que nós usemos isso nos amando e amando uns com os outros também, aplicando isso no nosso dia a dia, né? Exatamente. Porque aqui ele fala o seguinte: que tipo de prova que eu posso ter, né? É muito difícil o nosso dia a dia. Mas, por exemplo, é um convite que ele nos dá ao autoconhecimento. Sim. Então, o autoconhecimento significa o quê? Conhecer as suas dificuldades, aceitá-las, buscar conhecimento, saber para poder superar e também para auxiliar o outro. Sim. E a partir do auxílio ao outro, a gente consegue, de uma certa forma, consegue amar, né? E aprende mais ainda, né, Jimmy? Sim, sim, quando se aprende eu mais. ensino o outro, quando eu aproximo-me do outro, eu também aprendo. Sim, se aprende muito mais. Isso é uma grande atividade que a gente pode estar desenvolvendo, né, com conhecimento, principalmente com o livro dos Espíritos, né? A gente vai poder estar, esperamos que a gente consiga dar cabo dessa atividade que nós estamos começando hoje, mas ela vai ser, assim, de uma certa forma, muito esmiuçada, com muita tranquilidade. O nosso propósito não é correr, o nosso propósito é fazer um estudo para que realmente haja interesse também de você, caro amigo que nos ouve, que esteja também procurando esse material pela internet, ou tenha pelo menos o livro para poder acompanhar, para poder refletir em alguns momentos que você tenha, porque o objetivo é despertar o interesse, né? Porque nós, assim, vamos abordar pergunta a pergunta, mas não será em toda a sua profundidade, né? Uhum. Muito bem. Vamos lá, então. E aqui, o Dr. Bezerra de Menezes, né, ele nos diz o seguinte, que eles queremos, pelo querer de Jesus, que todos os filhos de Deus se deem as mãos. Olha que bacana. E em um cântico da mais alta harmonia, compreendam os deveres mais urgentes da amizade. E hoje é dia do amigo, né? Hoje é dia que nós estamos gravando, é dia do amigo. Exatamente. Né? Aquela que não pode esquecer o perdão, do perdão que não pode esquecer a fraternidade, e da fraternidade que jamais poderá esquecer o amor. Olha só. Jimmy, isso está tão esquecido atualmente na nossa sociedade, está esquecendo que nós somos irmãos em Cristo, em Deus, nós somos irmãos uns dos outros e podemos ser amigos uns dos outros,
e é tanta maldade, um querendo passar por cima do outro, tá tão faltando isso na humanidade Isso, hoje, é infelizmente. exatamente isso. E é interessante que isso vem a lembrar que, às vezes, as pessoas são muito imediatistas, elas querem resultados rápidos. Sim, E o sim. resultado que cada um tem que conseguir está dentro de si, né? E nem sempre vai vir o resultado que a gente queria ainda, né? Exatamente, só vai ser dado a cada um aquilo que realmente necessita, Sim, né? e o que Não vai, merecemos? exatamente, e nada de supérfluo. Sim. E aí diz assim: meu companheiro, este livro é o primeiro de uma série na mesma sequência de conhecimentos, para que o princípio da doutrina avance na estrutura de conceitos à luz da razão, buscando no mais além o que pode suportar. Se já fazes muitos tipos de caridade, concitamos a mais uma, a caridade do livro. Com base no Evangelho, o livro desperta no coração o que nele dorme de mais sagrado, e os domínios dos sentimentos do bem crescem e se abastecem na própria ciência da vida. Caridade do livro, né? O que a gente comentou lá no Isso. comecinho, né? O quanto proporcionar uma leitura, explicar uma leitura melhor para alguém, esclarecer uma leitura para alguém, também estaremos praticando uma caridade, né? Sim. É porque todo expositor também, quando ele prepara ou ele conversa, qualquer tipo de pessoa conversa, o conteúdo que é muito importante, né? Porque às vezes assim, quando alguém passa algo da sua experiência que foi positivo, ou às vezes que superou, isso ajuda muito no entendimento, né? Na questão da prática do evangelho. Sim. E é uma forma, e é uma caridade. Sim, e muitas vezes o seu exemplo pode ser similar a alguém que está nos ouvindo, está ali escutando, ou fala, nossa, o que ela está falando é mais difícil do que o que eu estou passando, né? Então, dá para refletir com o conhecimento que alguém está nos trazendo. Eu gosto muito de falar sempre de referências bibliográficas nas minhas palestras, porque leio bastante e eu quero que mais pessoas leiam e tenham acesso àquele conteúdo que eu tive, que é muito legal, que é muito bacana. Eu indico livros, é muito bom. E isso é verdade, porque existem casos, por exemplo, que às vezes as pessoas não aceitam. Algum tempo atrás eu estava numa casa espírita, né? E a pessoa veio, porque era um dia de entrega das psicografias. E aí coube a mim entregar algumas. Uhum. A pessoa veio, uma senhora de idade, né? Veio comentar comigo. Aí ela deu o nome dela, eu entreguei, mas ela pegou, bateu assim no papel e disse o seguinte: olha, mas esse aqui não é meu marido. Eu falei: tem algum problema? Ele falou: porque aquele sem vergonha dele não sabe escrever bonito. Aí ela ficou assim, mas eu falei: mas há quanto tempo que ele faleceu? Já faz algum tempo já, não me lembro quanto tempo foi. Mas eu disse assim: o espírito está avançando. A senhora vem aqui na casa espírita, participa das palestras, faz curso. Ah, mas ele não tem aquela capacidade para poder entender tudo rapidamente. Ele estava aqui, não entendia, por que lá ele vai entender? Né? Porque aquilo estava condicionado a um cérebro físico, lá ele acessa outras dimensões, lá ele é espírito, Exatamente. ele está livre. Isso. E é o perdão que o Dr. Bezerra de Menezes menciona nessa questão, por quê? Porque nós nos esquecemos que as pessoas progridem, né? Porque, Sim. por exemplo, às vezes por exemplo, a gente vê um criminoso, aliás, que ele cometeu um determinado ato, mas nós temos notícias que alguns, eles conseguem se recuperar, Sim, né? Agora, sim, são crimes da lei. Agora, nós também cometemos crimes, né, que, perante a lei divina, que são muito mais graves aos nossos vícios, e cada um sabe dessa situação. Então, por isso que tem esse conhecimento que vem ao nosso encontro para que possamos nos superarmos. E isso é uma luta
constante, que a gente sabe que é difícil. Sim. Né? Que é muito difícil. Muito bem. E aqui, então, nós temos assim, né? Se já conheces a doutrina dos Espíritos, enriquecerás teus conhecimentos. Esta obra, e se ainda não a conheces, com esta obra. Com esta obra. E se ainda não a conheces, procura tê-la conjuntamente com o livro que faz nascer a doutrina espírita. Assim, o teu entendimento aflorescerá com uma luz que estava apagada por falta de oportunidade. Quer comentar, Flavinha? Se alguém der desculpa que o livro dos Espíritos está muito difícil, mesmo com explicações do Allan Kardec e outros espíritos, aí estamos trazendo esse novo conhecimento aí para alguns, né? Que vai esclarecer um pouco mais. Vai esclarecer um pouco mais. Né? E aqui, ó, o livro dos Espíritos é um sinal das leis universais, né? Quem nele estuda, meditando em seus ensinamentos e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência, passa a compreender que os sinais são frases e que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. Sim. O livro dos Espíritos, ele é o início de tudo, ele explica cada pedacinho do que Allan Kardec pôde coletar para explicar essa doutrina, né? E as leis morais estão lá dentro dele, né? Também que são muito fundamentais. Exatamente. Estamos confiantes nos homens que dirigem as nações e nos que trabalham nos sentimentos das criaturas, porque Deus é Espírito, e em Espírito é verdade. Ele comanda tudo e todos que saíram das suas mãos, santas e sábias. Que Jesus abençoe neste esforço de nosso companheiro, que faz do tempo uma matemática inesgotável e do pequeno espaço deste livro um fenômeno de onde repetirá muita alegria. Esperamos que sim. Esperamos que sim também. Esperamos que traga toda essa alegria mesmo, que a gente possa levar mais conhecimentos com os nossos vídeos. Você quer fazer algum comentário? Não, acho que é isso, bem resumidinho, bem explicadinho. A nossa introdução a esse livro, a esses textos, né, que vamos começar a fazer. Isso. Então, nós no próximo encontro, nós vamos estar fazendo também a mesma análise do livro Jesus e Atualidade, que é um prefácio, né, de Joana de Ângeles, e que realmente é outra grande informação que chega até nós. Né? Então, só avisando aos queridos ouvintes que realmente podem deixar nos comentários as suas perguntas. Esse programa aqui é gravado e todo sábado pela manhã será postado o vídeo, né? Então, cada sábado haverá um vídeo novo a respeito do estudo que nós estamos fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Então, nós completamos já a nossa jornada e, para os comentários finais, eu passo a palavra para a nossa querida Flavinha, para ela poder fazer algum ajuste, algum adendo. Olha, Jimmy, eu acho que vai ser muito bom, um ganho para quem nos ouvir, um ganho para nós também estudarmos, porque sempre a gente vai aprendendo cada vez mais com esses estudos, e é legal que esse livro ele traz como ele mesmo se autodenomina como um pequeno curso de valores morais, espirituais, que vai nos auxiliar a entender um pouquinho mais. Eu particularmente já acho o Livro dos Espíritos bem explicadinho, apesar dele ser denso, intenso e precisa de muito estudo em cada questão. Mas com com Miramês aqui nos elucidando mais um pouquinho ainda sobre cada questão, vai nos trazer mais luz ainda desse conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, meus comentários também são dessa ordem, né?
que realmente nós vamos ter grandes condições aqui para a gente poder trabalhar. E também, alguma oportunidade ou outra, sempre poderá ocorrer alguém convidado para comentar alguma pergunta, alguma coisa assim, dentro Sim, do programa, né? sim. Então, só nos resta, então, agora agradecer a sua atenção. E, Flavinha, você quer fazer a prece de encerramento, por favor? Faço sim. Então, agradecemos a Deus e a Jesus nesse momento, que as nossas explicações, que as nossas orientações possam espalhar aonde houver necessidade, espalhar aqueles que estão procurando mais luz em seus caminhos. E que todos aqueles que nos ouvem, direto ou indiretamente, possam receber a luz de Jesus e de Deus, dos amigos espirituais que estão sempre a nos proteger. Que Deus nos ampare a todos, nos conforte e nos ajude a caminhar para a evolução do nosso espírito, a evolução da nossa atual encarnação. Que assim seja. Que assim seja. Então, fica o nosso boa noite e até o próximo encontro. Um grande abraço a Até. todos. Uma boa semana, Flavinha. Obrigada, Jimmy. Boa semana. Boa semana.